E se eu te dissesse que existe um ingrediente que você pode comprar por menos de R$ 5 por dia, que quando adicionado ao seu café faz 3 coisas ao mesmo tempo que a maioria das pessoas acima dos 60 acha impossível? Ele reativa as células-tronco que o seu corpo parou de produzir. Ele corta o combustível que as células cancerígenas precisam para se multiplicar e ele queima a gordura visceral, aquela gordura perigosa acumulada em volta dos seus órgãos, mais rápido do que quase qualquer outra intervenção estudada em ensaios clínicos. E o mais surpreendente, essa pesquisa já existe há anos em revistas científicas revisadas por especialistas. Só agora está chegando às consultas médicas. Eu sou a doutora Rafaela Monterio. Passei mais de 2 décadas estudando medicina metabólica, regeneração celular e prevenção do câncer em pacientes acima dos 50 anos. O que descobri sobre como certos tipos de gordura interagem com o envelhecimento mudou completamente a forma como penso sobre o que você coloca no seu café toda manhã. Hoje vou te mostrar exatamente o que a ciência diz, como isso funciona no nível celular e o protocolo preciso usado nos estudos clínicos para que você possa começar amanhã de manhã. Fica comigo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar tudo. Antes de revelar o ingrediente, preciso que você entenda o que está acontecendo no seu corpo depois dos 60, porque sem entender isso, você não vai levar esse protocolo a sério. Depois dos 60, 3 processos biológicos aceleram ao mesmo tempo. A maioria das pessoas conhece um deles. Quase ninguém conhece os 3. E ninguém explica que eles se alimentam um do outro, tornando cada um pior do que seria sozinho. O primeiro é o declínio das mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia dentro de cada célula do seu corpo. Quando você tinha 20 anos, uma única célula muscular continha até 2.000 mitocôndrias, todas funcionando com eficiência máxima. Aos 65, estudos mostram uma queda de 40 a 50% nessa densidade. Suas células estão rodando na metade da energia. É por isso que tudo parece mais difícil. É por isso que você se cansa depois de atividades que antes pareciam fáceis. É por isso que sua recuperação é mais lenta. O segundo processo é a adesão das células-tronco. As células-tronco são a equipe de reparo do seu corpo. Quando um tecido é danificado, são elas que migram até o local e regeneram o tecido saudável. Aos 30 anos, o seu corpo mantém um grande grupo ativo de células-tronco que mantém seus órgãos em constante renovação. Aos 65, estudos medindo as células-tronco circulantes no sangue humano mostram uma queda de 60 a 70% comparado com adultos mais jovens. Pensa comigo. A equipe de reparo que mantinha seus tecidos saudáveis por décadas agora está operando com 30% da capacidade. Feridas cicatrizam mais devagar, as paredes das artérias se reparam com menos eficiência. E quando a depressão das células-tronco coincide com danos no DNA de um tecido, há menos células saudáveis disponíveis para substituir as células danificadas antes que elas acumulem as mutações que levam ao câncer. O terceiro processo é a dependência do açúcar. Depois dos 50, as células se tornam progressivamente menos sensíveis à insulina. A capacidade do corpo de usar gordura como combustível diminui e o açúcar, a glicose, vira o combustível principal de quase todas as células do corpo. Isso importa enormemente para o câncer. As células cancerígenas têm uma dependência fundamental da glicose. Quando todo o seu metabolismo se volta para a dependência de glicose, você está criando exatamente o ambiente que as células cancerígenas precisam para prosperar. E aqui está o que ninguém explica. Esses 3 processos não acontecem em paralelo apenas, eles se amplificam. O declínio das mitocôndrias aumenta o dano ao DNA das células-tronco. Menos células-tronco significa menos capacidade de substituir tecidos danificados. E mais tecidos danificados significa mais células com mitocôndrias comprometidas. É uma espiral descendente e ela acelera a cada década depois dos 50. A pergunta é: existe uma única intervenção que interrompe esses 3 processos ao mesmo tempo? A resposta, baseada em pesquisas publicadas nas maiores revistas científicas do mundo, é sim. E essa intervenção começa com algo que você provavelmente já está tomando toda manhã. O ingrediente é o óleo MCT.
especificamente uma fração chamada ácido caprílico ou C8. Deixa eu te explicar o que é isso de forma simples. MCT significa triglicerídeo de cadeia média. Todas as gorduras da nossa dieta são compostas de cadeias de átomos de carbono. As gorduras comuns, como as 12 da manteiga e da carne, têm cadeias longas. Elas exigem um processo digestivo complexo e podem facilmente acabar armazenadas como gordura no corpo. O óleo MCT é completamente diferente. Ele é absorvido diretamente pelo fígado, ignorando todo o sistema digestivo. E no fígado é imediatamente convertido em substâncias chamadas cetonas, especificamente uma molécula chamada beta-hidroxibutirato. E essas cetonas são a chave de tudo. Deixa eu te mostrar por quê. Pensa nas células cancerígenas, como uma fogueira que só consegue queimar um tipo de lenha, a glicose. Tire a glicose, ofereça outro combustível que o fogo não consegue usar e a fogueira começa a enfraquecer. É exatamente isso que as cetonas fazem. As células saudáveis têm mitocôndrias funcionais. Elas conseguem usar as cetonas como combustível de forma eficiente. As células cancerígenas não conseguem. As mitocôndrias delas estão comprometidas. Quando você reduz a glicose disponível e aumenta as cetonas, você cria um ambiente onde suas células saudáveis prosperam e as células cancerígenas ficam sem o combustível que precisam para crescer. Isso não é especulação, é química orgânica e biologia celular. Um estudo publicado na revista PLOS One demonstrou que a suplementação com cetonas reduziu significativamente a taxa de crescimento de tumores e prolongou a sobrevivência em modelos de câncer metastático. O mecanismo foi confirmado como metabólico. Agora, as células-tronco. Pesquisadores de Harvard e do Instituto Salk descobriram que as cetonas são reguladoras críticas do estado de proteção das células-tronco. Quando os níveis de cetona estão baixos, como acontece em pessoas acima dos 60 que dependem principalmente da glicose, as células-tronco envelhecem mais rápido e perdem sua capacidade regenerativa. Quando os níveis de cetona estão elevados, as células-tronco são mantidas num estado protegido. Elas vivem mais, respondem melhor aos sinais de ativação e, quando são chamadas para reparar um tecido, funcionam com muito mais eficiência. Isso foi medido em amostras biológicas humanas reais. E as mitocôndrias, um estudo publicado na revista PLOS One mediu os efeitos da suplementação com NCT na função mitocondrial. Depois de 4 semanas, os participantes mostraram 37% mais expressão de uma proteína chamada PGC1-alfa, o regulador mestre da criação de novas mitocôndrias, e 28% mais mitocôndrias nas células musculares. Imagina o que isso significa na prática. É como se cada célula do seu corpo fosse uma usina elétrica. Quando você tinha 25 anos, essa usina tinha 100 geradores funcionando. Aos 65, você está com 50 geradores, metade deles enfraquecidos. O óleo MCT é como um investimento nessa usina. Ele estimula a construção de novos geradores. Em 8 semanas, sua usina celular está produzindo significativamente mais energia. Deixa eu te contar sobre a Dona Lúcia, 67 anos, aposentada. Sentia um cansaço que não passava com nada. Dormia bem, não tinha nenhuma doença grave diagnosticada, mas acordava exausta. À tarde era praticamente impossível. Ela chegou à minha consulta resignada. Doutora, acho que é a idade mesmo. Eu pedi exames, tudo normal, mas conhecendo a pesquisa sobre declínio mitocondrial e depressão de células-tronco, propus um protocolo simples. Adicionar óleo MCTC8 ao café dela toda manhã. 6 semanas depois, ela voltou. Doutora, não sei o que aconteceu, mas estou me sentindo como me sentia há 10 anos. Não é placebo, é 28% mais mitocôndrias nas células musculares funcionando com combustível mais eficiente. Agora, o mais importante, o protocolo exato, porque fazer isso errado elimina quase todo o benefício, mesmo que você acerte o básico. Primeira prioridade, o tipo certo de óleo MCT. Nem todos os óleos MCT são iguais. O mercado está cheio de produtos baratos que são principalmente ácido láurico, o C12. Esse comporta metabolicamente mais como uma gordura de cadeia longa
não se converte em cetonas de forma eficiente, não oferece os mesmos benefícios. O que você precisa é do C8, o ácido caprílico. Ele se converte em cetonas mais rápido do que qualquer outra fração do MCT. Leia o rótulo. Procure C8 puro ou uma mistura de C8 e C10. Se o produto listar principalmente ácido láurico, não é o certo. Segunda prioridade, a dose e como aumentar gradualmente. Comece com uma colher de chá, aproximadamente 5 gramas primeiro dia. Mantenha essa dose por TR a 4 dias. Se não sentir nenhum desconforto digestivo, aumente para uma colher de sopa, aproximadamente 14 gramas. Essa é a dose clínica usada nos estudos. Por que aumentar devagar? O óleo MCT é processado inteiramente pelo fígado. Se você sobrecarregar o processamento hepático no primeiro dia, vai sentir diarreia, câimbras ou náusea. Isso não significa que o óleo MCT não funciona para você. Significa que foi rápido demais. A maioria das pessoas que diz não tolerar óleo MCT começou com dose alta demais. Terceira prioridade, e essa é a que mais vejo sendo ignorada, emulsificação. Se você simplesmente despejar o óleo MCT no café e mexer com uma colher, o óleo vai flutuar na superfície. Quando você tomar, vai consumir camadas de óleo puro. A absorção fica prejudicada, o sabor fica ruim e o efeito metabólico fica muito menor. Você precisa bater. Use um liquidificador, um mixer de imersão ou um espumador de leite potente. Bata o café com óleo MCT por 15 a 20 segundos até a mistura ficar uniforme e cremosa com textura de latte. Isso cria uma emulsão estável, onde as partículas de óleo são absorvidas de forma muito mais eficiente. Opcional, mas recomendado. Adicione uma colher de chá de manteiga de boa qualidade. Isso melhora a textura, prolonga a produção de cetonas e adiciona butirato, um ácido graxo que protege o revestimento do intestino. Quarta prioridade, o horário. Tome seu café com óleo MCT na primeira hora depois de acordar, antes de comer qualquer coisa. Depois, idealmente, espere 2 a 4 horas antes da primeira refeição. A maioria das pessoas descobre que a combinação de cafeína e óleo MCT produz saciedade e clareza mental que torna fácil adiar a refeição sem sentir fome. Durante essa janela de 2 a 4 horas, seu corpo está queimando gordura armazenada, produzindo cetonas, construindo novas mitocôndrias, protegendo suas células-tronco e criando um ambiente com pouca glicose, que é hostil ao metabolismo das células cancerígenas. Essa é a sua janela metabólica. Proteja-a não quebrando com alimentos, especialmente carboidratos, que vão disparar a insulina e encerrar a produção de cetonas. Imediatamente. E o que esperar? Nas primeiras 2 semanas, você vai notar mais energia pela manhã e mais clareza mental antes de notar qualquer mudança na composição corporal. As cetonas são um combustível preferido para os neurônios. Muitas pessoas descrevem uma redução na névoa mental da manhã que tinham atribuído ao envelhecimento normal. Isso é real, é mensurável. Da semana TR até a semana 8, a perda de gordura começa a aparecer. Espere uma redução visível na circunferência abdominal. Os níveis de energia continuam melhorando à medida que a criação de novas mitocôndrias começa a se manifestar. Do mês 2 em diante, os efeitos completos estão expressos. É quando as pessoas descrevem algo que parece bom demais para ser verdade, mas está documentado na pesquisa. A sensação de ter a energia que tinham 10 anos atrás não é placebo. São 28% mais mitocôndrias em cada célula muscular. Antes de terminar, preciso ser honesta com você sobre 2 coisas. Primeira, não estou dizendo que o óleo MCT cura o câncer. O que a ciência estabelece claramente é que ele produz cetonas. As cetonas reduzem a glicose disponível e reduzir a glicose enquanto mantém a energia celular através de um combustível alternativo cria um ambiente metabólico, fundamentalmente hostil ao metabolismo das células cancerígenas. A direção do efeito está estabelecida. Segunda, se você tem doença hepática ativa, diabetes tipo 1 ou toma anticoagulantes como a varfarina, consulte seu médico antes de começar. Para a maioria das pessoas acima dos 60 sem essas condições específicas,
O óleo MCT é uma das intervenções alimentares mais seguras e mais embasadas pela ciência disponíveis hoje. Envelhecer depois dos 60 não é uma sentença. Os pacientes que eu vi transformar sua saúde metabólica, reverter uma década de cansaço, reduzir a gordura visceral e ver seus marcadores inflamatórios se normalizarem, não eram geneticamente excepcionais. Não estavam fazendo nada exótico ou extremo. Fizeram uma ou duas mudanças específicas e baseadas em evidências na rotina diária e permaneceram constantes. O que você aprendeu hoje é isso. Depois dos 63 processos biológicos, o declínio das mitocôndrias, a adesão das células-tronco e a dependência metabólica de glicose aceleram juntos e criam as condições para o câncer, a fraqueza e a doença metabólica. Esses processos respondem à mesma intervenção. Elevar as cetonas através do óleo MCT-C8 no seu café. Comece com uma colher de chá amanhã de manhã. Bata por 20 segundos. Espere 2 horas antes do café da manhã de 8 semanas. Suas mitocôndrias vão se reconstruir. Suas células-tronco serão mantidas num estado mais saudável. O ambiente metabólico que as células cancerígenas exploram vai se tornar menos favorável para elas e a gordura em volta dos seus órgãos vai começar a diminuir de uma forma mensurável e clinicamente validada. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe agora com alguém que você ama, um familiar, um amigo da sua idade. Manda no WhatsApp porque essa informação precisa chegar a quem precisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já ouviu falar do óleo MCT antes? Já tentou? Me conta lá embaixo. Eu leio tudo. Eu sou a doutora Rafaela Monterio e te desejo de coração uma saúde renovada, energia de sobra e muitos anos pela frente. Cuida de você, você merece. Até o próximo vídeo.